O que fazer para vencer os problemas? O que fazer para vencer tanta situação difícil, não é verdade? Eu sei que essa é a pergunta de muitas pessoas, o que fazer? O que fazer? Você sabe que a vida que se vive, há muitos problemas. Às vezes há pessoas que estão doentes, pessoas com problemas na vida econômica, na vida familiar. Eu sei que muitos vão dizer, mas quem é que não tem problemas? Mas é uma maneira de estarmos sempre firmes e fortes para lutar contra a situação. É isso que tem que acontecer, porque o grande problema de muitas pessoas é o desânimo. Muitas pessoas têm desanimado, muitas pessoas têm se entregado aos problemas, se entregado às doenças, ao sofrimento, e por isso não têm conseguido lutar. E uma vez que você não luta, como é que você pode vencer, não é verdade? Porque toda vitória vem de uma luta. Agora, é claro, eu sei que aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou uma pessoa lutadora, acredito nisso. Mas eu não consegui vencer mesmo lutando. Eu estou fazendo tratamentos médicos, eu tenho feito quimioterapia, eu tenho feito radioterapia. Eu acredito em você. Eu sei, muitas pessoas passam por isso. Mas, quando nós associamos essa luta com a fé em Deus, é que tudo se torna possível. Foi o que aconteceu com um pai que lutou tanto por um filho, e quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele assim, olha, você tem fé? E ele começa a chorar. Ele fala, me perdoa porque eu não tenho fé. E Jesus diz para ele assim, tudo é possível àquele que crê. Aquele pai, ele lutou pelo filho dele, mas não houve solução. Então, você tem que associar a luta que você tem à fé em Deus. Porque você associa a luta, por exemplo, você está fazendo um tratamento médico, associa essa luta com o médico que você está travando contra a doença, associa a fé em Deus. Você vai ver que você vai se tornar mais forte. Porque Deus está acima de tudo e todos. Ou você não acredita que não há nada impossível para Deus. Então, essa é a fé que você tem que ter. Eu vou colocar para você agora o caso verídico da senhora Maria Celeste. Ela teve uma doença, fibromialgia, né? É a doença que ela teve. Sofreu muito, ela tinha vício, o médico disse que não havia cura. Isso fez com que ela fosse abaixo. Essa foi a situação dela, foi abaixo mesmo. Foi ao fundo do poço. Porque quando recebemos uma notícia assim que não tem cura, a gente vai ao fundo do poço. Mas graças a Deus, a vida dela mudou. Acompanhe a história da Dona Maria Celeste. De um momento para o outro, eu pensava que tinha problemas de coluna, até que se chegasse à conclusão que era uma doença que é chamada fibromialgia. Uma doença terrível, não deixava descansar, nem descansava. Corri todos os médicos, nada diziam, nada resolviam, e eles me diziam, tem que aprender a lidar com essa doença porque não tem cura. Tinha vício de fumar, não dormia e eu sofria. Eu só pensava assim, tenho tudo e não tenho nada. Os meus problemas começaram há mais de 20 anos. De um momento para o outro, eu pensava que tinha problemas de coluna, até que se chegasse à conclusão que não tinha nada a ver com coluna, mas sim com uma doença que é chamada fibromialgia, uma doença terrível. Andei muitos anos nessa situação. Corri todos os médicos e todos esses médicos nada diziam, nada resolviam. Tomei muita medicação que cheguei a rejeitá-la porque já não sabia. Era tanta que eu já misturava, aquilo nada me fazia, as dores continuavam. Eu psicologicamente andava sempre em baixo, com um ar muito triste, sentia muito o apoio do marido, das filhas, mas pronto, como é que eu ia dizer? Eu enganava, tentava estar feliz, mas logo saindo da minha beira, a minha cara, notava-se logo que estava em baixo, triste, com dores em todo o corpo. Eu para estar de pé tinha que me encostar, sempre procurar uma parte de uma parede, ou então sentar-me, tinha que estar encostada, com dores. Sofria, que era um disparate, eu não me segurava sequer de pé.
Cheguei ao como deixar de andar, ia para os médicos e eles nada resolviam e eles me diziam, tem que aprender a lidar com essa doença porque não tem cura. Eu só pensava assim, tenho tudo e não tenho nada. Tinha 2 filhas maravilhosas, tinha um restaurante que funcionava maravilhosamente bem, tinha um marido compreensível, amoroso, que sempre me compreendeu. E eu costumo dizer, eu tinha e tenho as melhores filhas do mundo e o melhor marido do mundo. Isto porquê? Porque sempre me compreenderam, sempre me deram apoio. Só que eu sofria, além de sofrer com a patologia, eu sofria porque sabia que eles estavam a sofrer por causa de mim. Tinha vício de fumar, não dormia, toda a noite eu estava sempre bufando, a sofrer. Ai, era isto, não deixava descansar, nem descansava. Estava sempre à espera que viesse o dia para me levantar da cama. Vivia frustrada psicologicamente, andava sempre em baixo. Eu fui mandada para o centro, portanto, para andar em psiquiatria. Nessa fase, eu é que não aceitei, mais uma vez, eu não aceitei a minha doença. Porque lutei sempre contra ela, só que à força do braço, zero, não é? Eu a conversar com as pessoas, tinha mau humor, respondia mal, estava sempre muito mal, estava sempre em baixo, não tinha hipótese, era horrível. Eu saio do restaurante e estava num sofrimento terrível. Eu só disse assim ao subir as escadas, eu não aguento mais estas dores, não é possível. Sentei-me no sofá, ligo a televisão e vejo um homem de Deus. E foi aí que eu ouvi um testemunho e então as lágrimas corriam a minha face. Era uma coisa impressionante. Digo assim, como é possível? Tenho eu a mania que sou, exatamente assim as palavras, que sou tão inteligente e existe a Igreja Universal do Reino de Deus e a darem um testemunho destes e eu a sofrer tanto, não é possível. Eu vou já amanhã. E foi isso que eu fiz. Esse primeiro dia, não há palavras, fui tão bem recebida que eu fiquei, digo assim, não é possível. Eu com tanto tempo a sofrer, eu nesse dia, parece que saí de lá, parecia que estava curada. O meu interior é evidente, com toda a fé, foi transformado, tudo mudou, foi curado, porque eu era uma pessoa muito arrogante, prepotente, tinha... Pronto, lá está, é mania, não é? Nós quando não conhecemos Deus, temos a mania que somos, e eu era prepotente mesmo. Eu hoje reconheço que tudo mudou em mim, mas foi mesmo pela fé. No percurso das reuniões, o Homem de Deus falando, o Espírito Santo, isso foi uma das coisas logo a seguir que eu quis muito. Batizei-me nas águas, não é? Assumi logo, ali morreu tudo completamente, a partir daí tudo foi mudando, como eu acabei de dizer, tudo foi mudando, só me faltava de facto essa parte do Espírito Santo. E eu, quando recebi o Espírito Santo, foi no trabalho. Estava numa reunião, não era reunião, era o Bispo Macedo falando, e eu parei de trabalhar a ouvir, prostrei-me de tal ordem que foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria, nem há palavras. A partir daí, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque apesar de ter a melhor família, tenho a melhor coisa que é o Espírito Santo. Eu antes era uma pessoa muito sofrida, sempre com dores, não tinha solução perante os médicos, diziam-me que tinha que sofrer toda a vida, que era uma patologia incurável, mas eu sou a única pessoa que posso dizê-lo, tem cura sim. Como eu posso dizer, muita gente o pode dizer, há cura. Basta nós querermos ter fé, acreditar e procurarmos a presença de Deus, porque há cura.
A prova disso, eu posso mostrar o meu corpo onde eu tinha todos os problemas que tenho, pontos, que era em todo o corpo, não era só nas pernas, nos pés, eu tinha em todo o corpo dores. Eu antes era uma pessoa que sofria, não conseguia estar de pé, não conseguia falar com ninguém, não tinha uma conversa com nada nem com ninguém, sofria muito, mesmo muito. E hoje sou uma pessoa completamente... nem há palavras que eu possa explicar, feliz, com o Espírito Santo, não tomo medicação nenhuma, hoje sou mesmo feliz, sem dúvida alguma, sou feliz. Assim como a Dona Maria Celeste conseguiu vencer, você vai vencer também. Você veja, para ela não havia solução. O médico disse que não havia solução, mas houve solução. Como eu falei, associar a fé em Deus. A fé em Deus, associa a sua luta à sua fé em Deus. Você vai ver se você não vai conseguir. Foi o que ela fez. Usou a fé em Deus, não só a curou, mas hoje ela tem paz. Hoje ela tem uma vida transformada, uma vida mudada. Agora, você acha que isso é apenas para uma pessoa? Não é para todos. A Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é para todos. Todos podem ter a vida que ela teve. Eu aproveito para fazer um grande convite a todos vocês. A partir do dia 29, né? 29 nós iremos dar início à Semana Santa. Do dia 29 de março ao dia 5 de abril. Teremos a Semana Santa. No dia 29, o Domingo de Ramos, e depois teremos aquele grande clamor ao pé da cruz. Aonde nós estaremos ali de joelhos ao pé da cruz, clamando para que um grande milagre aconteça na sua vida. Tá bem? Teremos vários horários, mas especialmente pelas 15 horas. O horário que o nosso Senhor disse está consumado. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar a Deus para que um grande milagre aconteça na sua vida, tá bem? Bom, prepare um copo com água, daqui um pouquinho estaremos fazendo a oração em seu favor. Há pessoas que estão a sofrer em silêncio, dentro de casa, dentro da família, e muitas já não veem saída. Mas a palavra de Deus nos ensina algo poderoso. O Senhor Jesus sofreu, morreu na cruz, mas ressuscitou. E porque Ele venceu, você não pode aceitar o sofrimento. Existe uma solução, existe restauração, existe resposta para a sua família. No dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, um propósito que acontece apenas uma vez por ano. Uma oportunidade que não pode ser adiada. Não encare como mais um evento. Este pode ser o dia em que a sua história começa a mudar. A família ao pé da cruz. Sexta-feira Santa, 3 de abril, às 15 horas. Nós vamos então agora ao nosso SOS espiritual, está lá o pastor Luiz, onde ele tem lá nome de pessoas que nos ligaram pedindo ajuda. Ele vai ler alguns nomes e ele vai orar por você. Preparou o copo com água? Já preparou o seu copo com água? Preparou? É isso mesmo. Prepare o seu copo com água, então, se não fez ainda. E vamos então ao SOS. Pastor Luiz, poderia ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram? Bom, nós temos aqui pessoas que já ligaram aqui para nós e nós estamos prontos a ajudar esta pessoa que está a sofrer. Nós temos o caso da Maria Soares, que ligou e pede oração, pois tem problemas financeiros e espirituais. A vida financeira está completamente destruída. Ela chegou ao ponto de ter de morar dentro do próprio carro. Olha, Maria, nós tivemos um caso exatamente como o seu. Pessoas que tiveram que morar dentro do carro e hoje são empresárias. Hoje são pessoas que cresceram, desenvolveram, mudaram a situação de vida. Por isso, a sua situação também ela vai mudar. Pode ter certeza. Nós temos também o caso do Fábio Matos, que ele pede ajuda também. Ele pede oração, pois a vida econômica também está totalmente amarrada. Enfrenta dificuldades, face às dívidas, além de problemas de saúde
ao nível do fígado. Ele está sofrendo muito com este problema. Por isso, você deve nos procurar, Fábio, para que possamos lhe ajudar, realizar a oração da fé, como está escrito. A palavra de Deus nos diz que se está alguém entre vós enfermo, chama o presbítero da igreja, esse faça unção com óleo e o enfermo será curado. É uma promessa para você. Se você quiser nos procurar ali em Esternac, número 63, Rua de Lagar, nós estaremos pelas 10 da manhã, pelas 15 horas e pelas 19 horas e 30 minutos. E em todas as Universal espalhadas aí por todo Luxemburgo. Vamos à oração, prepare seu copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos e abençoamos, meu Deus, a esta água. Quando ela desta água beber, que ela tenha vida e vida em abundância. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Beba desta água, receba vida e vida em abundância. Graças a Deus, né? Eu tenho certeza que Deus já abençoou a sua vida. Eu queria deixar aqui a morada, que já está aí no rodapé do seu televisor, a morada, então, da nossa Igreja Universal no Luxemburgo. Nós temos várias igrejas aqui, né? Para saber mais, você deve ligar para o número que está aí no rodapé, que é o número do Luxemburgo, e ali você vai saber onde tem uma igreja mais próxima da sua casa, ou mesmo pelo nosso website, você pode entrar também e saber, centrodakey.lu, né? Você pode entrar e aí você vai saber onde é uma igreja universal mais próxima da sua casa. Eu, Bispo Gilmar Luiz, estou com vocês aqui no Luxemburgo. Aliás, amanhã, quarta-feira, nós estaremos então com todos vocês no estudo bíblico de seu Bispo Macedo, né? Para que Deus possa levar até você uma direção, uma vida diferente. Na 4 Place de Strasbourg, fica bem no centro de Luxemburgo, ali próximo H do Luxemburgo, tá bom? Chegamos então ao final da nossa participação, mas amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos. Nem sempre conseguimos parar para refletir. Nem sempre conseguimos parar para planear. Estamos ligados todos os minutos e, por vezes, entramos no modo automático, sem pensar, nem sequer ponderar o que é que estamos a fazer. Construímos uma base frágil e até mesmo inútil, que destrói não o que está à nossa volta, mas, acima de tudo, a nossa alma. Jesus veio ao mundo, não foi para salvar o meu corpo, nem seu corpo. Ele veio para salvar a nossa alma. A minha nossa alma, porque ela é eterna, ela vai viver a eternidade. Então ele veio para dar a alma dele em favor da nossa alma. Porque é a nossa alma que sente o sabor da comida, é a nossa alma que sente alegria, é a nossa alma que sente tristeza, é a nossa alma, sua alma é que sente as coisas. Mas sente aonde? Na carne, no corpo que a gente traz. Amém? Entenderam? Sim ou não? Então, se a nossa alma está triste, não tem nada nesse mundo que possa alegrá-la, a não ser quando ela tem o seu encontro com Jesus. Ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura. Amém, pessoal? Está claro para você? Sim ou não? Então, Deus não vê a sua condição social, Ele não vê o pecado que você, eu, nós cometemos, Ele não vê nada disso. Ele vê a nossa alma. Mas tal como o Bispo mencionou, a resposta está aí, na entrega, no reconhecer e abraçar a mudança. Ao fim de 3 meses, já não tinha depressão, já não tinha insónias e quando eu olhei, como se eu olhasse para dentro de mim e vi a podridão que havia em mim e deitei isso tudo para fora, esvaziei-me daquilo que estava dentro de mim, que eu sei que de certa forma manchava a minha consciência,
E foi aí que eu passei a buscar o Espírito Santo, a priorizá-lo acima de qualquer outra coisa. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. Lembro-me como se fosse hoje, foi um marco na minha vida. A partir daquele momento houve um antes e um depois. Aquela Cátia deixou de existir. E a mudança acontece principalmente dentro do interior. O próprio semblante muda, a forma como nós olhamos a vida muda, a forma como nós encaramos os problemas é totalmente diferente, porque nada nos tira a paz. Hoje eu sou verdadeiramente feliz. Esta é a oportunidade que está disponível para todos. Às quartas-feiras, na Igreja Universal, para quem busca uma transformação da alma, da mente, voltando a viver. Participe você também deste estudo bíblico numa Universal mais perto de si.